Eu sou a professora Isabel do EduSer 5.0 e meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Hoje eu vou começar com uma afirmativa, porque foi um comentário que uma seguidora fez e que eu achei bem interessante a gente discutir isso. Ela colocou mais ou menos assim: o maior desafio é ensinar as crianças com deficiência do 6º ano. Então, assim, ó, no 6º ano já são adolescentes, não é mesmo? Já são adolescentes, né? Ou pré-adolescentes. Então, aqui hoje, eu não vou tratar como criança, eu vou tratar como adolescentes, tá bom? Toda a minha resposta que eu vou dar a esse comentário diz respeito a crianças mais velhas, né? Adolescentes, e não crianças, né? Não crianças. Então, eu quero começar essa live falando o seguinte, até como uma resposta a esse comentário. Assim, podemos acelerar a aprendizagem dos adolescentes com deficiência intelectual, assim como eu vou falar hoje, tá? Mas antes de nós entrarmos exatamente nesse tema, eu tenho que relembrar vocês sobre o que é mediação, tá? Eu sempre vou lembrar isso, porque a mediação é a ferramenta que você vai usar para corrigir as funções cognitivas das crianças com deficiência intelectual ou adolescentes ou mesmo adultos, certo? Então, o que é mediação? Mediação é uma interação, ou seja, uma troca entre a mediadora e o adolescente com deficiência intelectual, mas essa interação ela é qualificada. Por que ela é qualificada? Porque ela tem uma intenção de corrigir as funções cognitivas. Ela é planejada, então não é sair por aí fazendo qualquer pergunta. Qualquer pergunta é só uma pergunta. Agora, uma pergunta mediada leva em consideração as funções cognitivas, as operações mentais e os critérios de mediação. Por isso que mediação é uma interação qualificada, intencional e planejada, certo? E todo esse movimento, essa qualificação, essa intencionalidade é para apenas uma coisa: corrigir as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente na criança ou no adolescente ou no adulto com deficiência intelectual, certo? E aí, a tarefa da mediadora é selecionar, filtrar, organizar o estímulo, que pode ser qualquer tarefa, um jogo, uma atividade, uma página de uma apostila, o processo de alfabetização. Então, independente do estímulo, esse estímulo ele tem que ser planejado, ele tem que ser intencional e ele tem que ser qualificado, para que realmente ele venha fazer esse movimento, né, de corrigir as funções cognitivas que estão deficientes, certo? E assim, ó, além disso, além da mediadora ter essa função, ela também prepara o ambiente, certo? Para que esse ambiente se torne um ambiente modificante, ou seja, que proporcione para esse adolescente a modificabilidade na estrutura e no funcionamento cognitivo, tá? Assim, teoricamente falando, parece muito bonito, mas a mediação é algo que é estratégico, certo? Tem toda a base teórica, pautada na neurociência, mas é uma prática, é uma ação que se faz. Por que a escola parece desistir de ensinar um adolescente com deficiência intelectual? Essa pergunta eu faço para vocês. É essa impressão que eu tenho, porque na medida que essa criança cresce e se torna um adolescente, parece
né? Parece que ele vai se tornando, em comparação com seus colegas, mais comprometido, ao invés de ser o contrário, ele ir melhorando e se aproximando cada vez mais dos seus colegas, seus pares, ele vai se afastando, né? Vai sendo anulado. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos vários estudos, vários. Ainda há pouco estava lendo sobre isso. Vários estudos sobre adolescentes de 12 a 17 anos, certo? Que têm um desempenho excelente cognitivo a partir do momento que os professores utilizam jogos, por exemplo, né? Mas por que não se usa? Também esses mesmos estudos vêm mostrar para a gente que o adolescente com deficiência intelectual estão numa situação de mera imersão na escola. Eles estão lá, certo? Por uma força de lei ou mesmo sustentado por uma ideia não muito favorecida, que é aquela ideia de assistencialismo, de ter a criança ali para o adolescente para ficar protegido, né? Então, assistencialismo, caridade, caridade ou mesmo temor, né? Ah, se esse guri estiver aí fora, o que pode acontecer? Então, é melhor estar aqui sob os meus olhos e a gente pode controlar, né? Então, essa ideia, não sei se é uma ideia que bate muito com a tua realidade, mas aqui em Santa Catarina, onde eu estou, é uma realidade muito natural, né? O adolescente com uma deficiência intelectual que não avança é acolhido pela escola desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? Mas as atividades não são adaptadas, não se trabalha uma estratégia diferenciada com esse adolescente para que ele se torne mais autônomo e independente. Então, nesse contexto, né, de pautado em caridade, temor, qual a consequência disso, né? As limitações do nosso aluno adolescente com deficiência intelectual. E aí, o que mais retrata dentro da escola são essas limitações. Ah, ele sabe escrever? Não, ele não sabe escrever, ele é deficiente. Ele sabe ler? Não, ele não sabe ler, ele é deficiente. Então, a deficiência, ela vem para justificar o que ele não aprende, certo? Então, as potencialidades latentes desse adolescente não são trabalhadas em nenhum momento. Em nenhum momento, certo? Sendo assim, eu vejo que a escola, né, parece considerar que tem pouca coisa ou nada para ser feita por esse sujeito. Aí, assim, ó, vamos pensar que a partir dessa reflexão que eu trouxe aqui, já que a afirmativa é o desafio é trabalhar com um adolescente no 6º ano, eu considero que a aprendizagem mediada, né, seria muito relevante para esse aluno com deficiência intelectual, tá? E aí a gente coloca as professoras diante de uma outra situação, né? Que como melhorar o desempenho do aluno adolescente com deficiência intelectual. Então, nós temos que a estratégia para isso é aprender a mediar, certo? Aprendendo a mediar, você vai corrigir as funções cognitivas, mesmo que ele já tenha 17 anos, mesmo que ele já tenha 15 anos, mesmo que ele não esteja ainda alfabetizado. Por quê? Existe a alfabetização de adultos. Então, não é a condição de deficiência, são as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente. Se você corrigir essas funções cognitivas ou minimizar essa deficiência dessas funções, ele vai poder se apropriar da leitura,
da escrita, da compreensão, de cálculos, mesmo que sejam básicos, mas isso já vai trazer para esse adolescente uma certa autonomia e também essa sensação que eles não têm, né, mas que são essa sensação de competência. Assim, ó, embora, né, a gente sabe que o processo de inclusão desses estudantes seja um avanço, né, a partir da legislação, a parte pedagógica do ensinar, do aprender, ainda estão focada nessa resistência ou nessa impossibilidade que se acha, né? Essa impossibilidade desse adolescente aprender. Ah, não aprendeu até agora? Vai aprender? Não vai. Então, assim, ó, vai aprender. Então, você tem que saber que a estratégia para ser utilizada é a mediação cognitiva. Sabemos, então, que nesse contexto que os nossos adolescentes com deficiência intelectual estão mergulhados, estão lá, né, na escola, porque não é ensinado nada, ou pouca coisa, ou coisas infantilizadas, esses adolescentes estão sofrendo, né, que a gente chama práticas discriminatórias e preconceituosas. É isso aí, né? Porque a ênfase do fazer pedagógico recai sobre a limitação do estudante o tempo todo, e não na estrutura organizacional da escola, na estrutura pedagógica, entendeu? Então, assim, ó, quando a prática pedagógica não é intencional, não tem claramente uma intencionalidade de provocar essas funções cognitivas ou de preparar esse aluno para desenvolver as funções metacognitivas, que é aprender a pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, se esse adolescente não tem esse processo estruturado pedagogicamente na escola, consequentemente, ele vai avançar na sua deficiência. Ou seja, ele vai a cada momento ficando muito mais, né, deficiente do que seria necessário, porque a deficiência poderia ser muito levinha, apenas uma dificuldade. E não, isso vai tomando um volume enorme. Agora, quais as atividades, então, eu poderia fazer, né, utilizar para mediar esse adolescente? Olha, nós não temos uma receita, eu não tenho uma receita. O que eu tenho é uma estratégia de ação. E essa estratégia de ação, ela pode mediar tudo. A página de um livro, que todo mundo na sala está estudando sobre o ciclo da água, ou sobre placas tectônicas, ou sobre os indígenas, ou sobre os animais invertebrados, não interessa. Essa página deve ser adaptada e mediada para que esse conhecimento a criança se aproprie, ou no caso aqui, né, o adolescente se aproprie desse conteúdo, mesmo que seja de forma oral. Então, pensar que aprender conteúdo, aprender sobre esse conhecimento estruturado socialmente precisa se alfabetizar primeiro, não é assim, né? Quantas pessoas que você conhece que não estudaram e sabem muito? Por quê? Porque estavam atentas, prestando atenção no que os outros falavam, nos meios de comunicação, e foram se apropriando, né, de um conhecimento que é estruturado. Então, nem isso o nosso aluno com deficiência é submetido na escola. Então, para mim, isso é muito doído de ver. Isso me incomoda muito, certo? Então, assim, ó, quero dizer para você,
o caminho para acelerar a aprendizagem de um adolescente com deficiência intelectual é mediar. Esse caminho é viável e é possível, porque nós temos as ferramentas para fazer isso, né? Agora, vamos pensar nesse sentido, tá, mediar, mas aí partir da onde, né? O que mais eu posso? Primeira coisa, quando você está diante de um adolescente, não é infantilizá-lo. Então, você primeiro tem que conhecer a zona de desenvolvimento real, aquilo que ele já sabe, as habilidades que ele domina e aquelas que ele executa com autonomia. Então, isso é o início de qualquer intervenção. Qualquer intervenção. Achar que não sabe nada é ilusão da nossa parte. Então, você vai ter que descobrir a zona de desenvolvimento real. Para isso, você pode usar, por exemplo, um jogo. Você pode usar uma brincadeira, você pode usar uma reportagem da televisão, pode usar um filme. É algo que você vai vendo, conversando com a criança e percebendo coisas que ele já sabe e que são fundamentais. Então, beleza, zona de desenvolvimento real. Segundo passo, será que esse sujeito, adolescente, tem algumas preferências? Por que eu digo isso? Porque eu trabalho com hiperfoco, não é mesmo? Então, se esse adolescente já está cansado de se dar mal na escola, já está cansado das piadas, dos rótulos, de se sentir incompetente, o que a gente faz? Vemos aquilo que mais agrada esse adolescente. É jogos da internet, é pintura, é desenho, é marcenaria, é o quê? É jogo de futebol, é carrinho, é coleção de carrinho, é corrida de Fórmula 1, seja o que for. É árvore, é plantação, não importa. Você vai pegar esse hiperfoco, certo? E a partir desse hiperfoco, você vai organizar todas as mediações para frente. Por quê? Porque o hiperfoco vai garantir nesse adolescente a atenção. Por quê? Porque você vai estar falando, mediando ele com alguma coisa que ele gosta, que ele tem interesse. Então, vejam bem, 2 pontos fundamentais para iniciarmos um atendimento, uma orientação de um adolescente com deficiência intelectual. Saber aquilo que ele já sabe e saber o hiperfoco. Então, o que ele já sabe é a zona de desenvolvimento real, o hiperfoco é aquilo que ele tem interesse. E aí, nós vamos organizar as mediações, sendo que os critérios universais, que eu já falei em algumas lives, é aquilo que vai te guiar. Então, assim, ó, mediação de intencionalidade e reciprocidade, a mediação de transcendência e a mediação de significado. O critério de intencionalidade e reciprocidade é a condição de sucesso da sua mediação. Porque se você não deixar claro para esse adolescente por que você está trabalhando aquela página do livro, ele não vai ter reciprocidade. Então, tem que deixar claro por que é importante aprender o ciclo da água, por que é importante aprender sobre os oceanos, por que é importante aprender sobre o corpo humano. Então, a mediadora ela tem que deixar claro, estamos trabalhando esse conteúdo porque é importante e vai ser importante você saber, e assim vai, né? Então, além de ter essas intenções bem objetivas na mediação, a mediadora tem que deixar isso explícito. Então, você vai falar com esse adolescente, vai explicar os motivos por que vocês estão trabalhando esse conteúdo. Aí, a reciprocidade torna-se possível, porque quando você, mediadora, está deixando clara a intencionalidade, você traz na sua fala um valor
um valor histórico, pessoal, emocional sobre aquele conteúdo. Então, no meu caso, como eu estudo muito sobre educação ambiental, que é uma área que eu trabalho paralelo, né? Quando eu vou fazer as minhas mediações, e é um tema de um livro de geografia, um livro de ciência, eu super valorizo aquele conteúdo, aquela área do conhecimento, aquele tema, sabe? Por quê? Porque eu quero mostrar para aquele adolescente que eu também gosto daquele conteúdo, que ele também é significativo para mim. Então, eu partilho as minhas intenções, os meus desejos, os meus valores com esse adolescente. Já de cara, já de primeira, né, quando a gente estiver conversando. Lógico que quando a mediação ela vai transcorrendo com esse adolescente, eu vou incrementando mais ainda esse meu envolvimento emocional com o tema. Por quê? Porque eu quero que esse adolescente construa um significado, né? E daí a gente tem, então, o segundo critério de mediação, que é o significado. Eu quero que esse adolescente tenha interesse por esse tema e construa um significado, um sentido para ele. Os adolescentes que são privados dessa orientação intencional e com significado, eles levam uma desvantagem cognitiva, tá bom? Tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos emocionais, né? E aí, inclusive, nessa energia, né? Nessa motivação em saber coisas da vida, saber coisas sobre o seu corpo, sobre o seu autocuidado. Então, gente, sem significado e sem essa necessidade de procurar um significado para aquilo que está estudando, é uma maneira muito sutil, né? Vamos pensar assim, de matar o tempo, desse adolescente. Então, ele permanece 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos na escola, e o tempo passa e ele não evolui. E qual é a desculpa? É a deficiência. E não é a deficiência. Não é. É porque você não sabe corrigir as funções cognitivas. Então, não é o adolescente que é deficiente, são as funções cognitivas que não funcionam de forma adequada e precisam ser corrigidas. Por isso que a neurociência hoje luta imensamente em deixar claro que, por exemplo, o aluno com TEA não tem deficiência, ele tem um funcionamento cognitivo diferente. Que o aluno com síndrome de Down não tem deficiência intelectual, ele tem um funcionamento cognitivo diferente. E é isso, né? Agora, como o funcionamento cognitivo é diferente, causa, em comparação a tudo aquilo que a gente vive nesse mundo, uma deficiência por causa desse processo cognitivo. Mas esse processo cognitivo ele é feito pelas funções cognitivas, que podem ser corrigidas. Então, corrigir as funções cognitivas é o que a mediadora faz com a mediação. Então, eu tenho que aprender quais as funções cognitivas que estão deficientes nesse aluno, que atrasam a alfabetização dele, o domínio dos conceitos matemáticos, a dificuldade na interpretação. Quais são as funções que interferem nesse aprendizado? E aí, se eu descobrir, né, que a gente descobre sendo mediadora, o que eu faço? A minha intervenção, ela não vai mais perder tempo com um joguinho, com um desenho, com uma pintura, não, nós vamos direto naquela função cognitiva, nós vamos trabalhar intensamente em cima dessa função cognitiva. Para quê? Para ela ser corrigida, certo? Isso porque eu nem falei ainda para vocês da transcendência, né?
que esse aluno adolescente poderá fazer de um modo muito potencializado. Por quê? Se esse guri tem 15 anos, ele tem 15 anos de vida e já viu muita coisa. E esse ver muita coisa tornou-se significativo em algum momento e foi guardado lá na memória de longo prazo. Então, a transcendência é fazer esse guri pensar nas experiências que ele já teve e tornar isso mais significativo ainda. Então, gente, existe essa possibilidade. Então, esses 3 critérios é básico. Eu conheço mediadoras que só querem trabalhar com esses 3 critérios. Mas, muitas vezes, é necessário os outros critérios também. Nos nossos adolescentes, na maioria, que eles estão aí, ó, mergulhados, né, nessa prática de preconceito, discriminação, anulação, sem aprender. O que acontece? Nós temos que trabalhar a mediação de competência desse sujeito. Esse sentimento de incompetência que ele tem, nós temos que transformar num sentimento de competência, certo? Que está relacionado a a autoconfiança desse adolescente. Então, a mediadora ela vai selecionar um conteúdo cuidadoso, certo? Atividades cuidadosamente selecionadas para gerar nesse adolescente esse sentimento de competência. É uma coisa é você ter 5 questões e alguém dizer assim para você: você errou 4. Olha a ênfase. E o outro é você dizer: olha, mas você acertou uma. É outro, entendeu? Se acertou uma, pode acertar as outras. Agora, errou 4. Onde é aquela que ele acertou? Ele nem lembra. Ele só sabe que errou as 4, né? Então, assim, o grau de dificuldade desse aluno adolescente, né, com deficiência intelectual, ele ganha um grau muito grande na escola, porque a escola não sabe o que fazer com ele. E as situações de aprendizagem, elas devem ser organizadas de forma a garantir o sucesso desse estudante, certo? Sempre com a inclusão de pequenos desafios, porque se a tarefa é infantilizada, esse adolescente não quer. E se a tarefa for muito complexa, ele desiste. Então, a mediadora, ela vai aos poucos trazendo e aumentando o nível de complexidade das tarefas por pequenos desafios. Como é que a gente mede o nível de complexidade numa tarefa? É assim, ó, para eu realizar uma tarefa, pode ser, por exemplo, uma tarefa simples, pintar o mapa do Brasil. Então, por regiões, eu tenho que identificar as regiões, selecionar as cores, diferenciar essas cores, eu tenho que classificar essas regiões, eu tenho que analisar essas regiões, eu tenho que comparar as regiões. Então, conforme o número de operações mentais que eu vou utilizando, porque são 19, vai aumentando a minha complexidade. Entenderam? Então, isso você aprende também a fazer. E aí eu vou botando, né? Selecionando atividades que têm um nível de complexidade mais baixa e depois vou botando pequenos desafios para que esse aluno, esse adolescente com deficiência intelectual consiga construir esse sentimento de competência, que ele pode também realizar as tarefas, certo? E aí é que vem a melhor estratégia, a melhor mediação. Porque esse sujeito ele não está sozinho, ele está lá dentro da escola, está lá com seus colegas. Então, se você descobre esse potencial, se você vê que ele se sente bem, está se sentindo competente, ele pode
na sala de aula, compartilhar os seus achados, compartilhar as suas tarefas com os outros colegas, que a gente chama isso de mediação de compartilhamento. Esse comportamento, né, compartilhado é como se fosse uma injeção de ânimo, no qual esse sujeito com deficiência participa de um grupo e que tem voz e vez. Então, isso não tem preço. O estudante com deficiência intelectual, ele deve sentir esse desejo de compartilhar com seus pares, ou seja, com outros adolescentes, os seus achados. Todo adolescente precisa de um grupo, não é? Ninguém quer ficar sozinho, cada um quer pertencer. Essa mediação de compartilhamento, ela acaba sendo um estímulo para os relacionamentos, para a socialização e possibilitando, inclusive, experiências comuns, né? Onde a gente possa estar juntando esse adolescente com outros estudantes que não têm deficiência para juntos compartilharem os seus saberes, as suas ideias, e isso é fundamental. Como é que eu posso dizer assim, mas pô, como é que você chegou a isso, né? Como é que você chegou a isso, a essa mediação, que a mediação funciona para o adolescente? Gente, quando eu comecei a trabalhar com mediação, eu comecei a trabalhar com adolescentes com paralisia cerebral severa, certo? E a gente via que o desempenho deles era, assim, perceptível. Como eles não oralizavam, né? Eu utilizava outras ferramentas, como a comunicação aumentativa, alternativa, utilizava também muita minha expressão facial, para que eles pudessem dar as respostas que eram necessárias. Então, a gente via que tinha todo o desempenho, que não era exatamente nesse caso, né? Porque como eles eram dependentes, então paralisia cerebral não era a única coisa, eles tinham múltiplas deficiências, né? Deficiência intelectual severa, não oralizavam, não falavam, não se expressavam, então era um conjunto muito prejudicado. Mas em termos de solicitar o que estava precisando, numa troca de fralda, no escovar o dente, na comida, na água, no sair da cadeira de roda, no tentar ajudar o seu colega. Então, isso tudo era perceptível. Então, você vê que até os adolescentes mais severos conseguem ter um desempenho melhor quando são mediados. Eles têm um potencial muito grande. Todo ser humano tem um potencial muito grande para ser desenvolvido. E as pessoas com deficiência intelectual não é diferente. Outra coisa é o seguinte, eu lembro que em 2000 nós tínhamos um síndrome de Down na escola e nesse grupo de adolescentes eu tinha um grupo de teatro. Eu trabalhava o grupo de teatro com os meus alunos, porque eu era professora de arte, né? Da quinta série, do quinto ano, não, sexto ano, né? Sexto ou nono ano. Então, o que eu fiz? Eu fiz um teatro onde o papel principal, que não ia fala, porque ele quase não oralizava, né? Mas era o papel principal, eu escolhi esse sujeito. Inclusive, ele levantava um globo terrestre, que era o planeta Terra, né? Então, ele segurava assim, e ele gesticulava com o planeta, ele tinha toda uma relação com todos os outros elementos do teatro, os outros participantes, atores, né? Alunos também. Então, assim, o teatro ficou tão lindo que nós fizemos uma apresentação para todos os pais e depois nós fizemos uma apresentação fora da escola, num seminário de pedagogia numa universidade onde eu trabalhava.
Então, nós abrimos o evento com este teatro, certo? Então, assim, ó, você vê um sujeito adolescente, mas que tem uma ação num grupo, gente, isso é maravilhoso para ele e para todo mundo que está participando, certo? Então, eu não tenho dúvidas nenhuma que o desempenho cognitivo de um adolescente com deficiência intelectual melhora quando ele é mediado, tá? E por que isso é importante? Por que mediar o adolescente com deficiência é importante? Por quê? Pô, mas já está com 17 anos, já está com 16 anos, daqui a pouco arruma alguma coisa para fazer, né? Algum trabalho assim mais dirigido. Gente, não é isso. Os nossos adolescentes com deficiência intelectual, eles não querem qualquer coisa. Eles querem ser gente. E ser gente é fazer coisas que eles querem, ter voz e vez. Então, por que mediar? Primeiro, para corrigir as funções cognitivas, certo? Que estão deficientes, dar significado às experiências que ele já teve, tanto da escola quanto de casa, certo? Se você não viu a reportagem do Fantástico ontem sobre as casas, né, que estão sendo feitas para acolher os adultos com deficiência intelectual, onde cada um tem a sua tarefa, a sua autonomia, faz a sua comida, não é nada que alguém faça por ele, não. Querem sair de casa, e ser autônomos, viver a sua vida. E eles têm uma casa que é coletiva, como se fosse um hotel, né? É um hotel, cada um tem o seu quarto, tem uma cozinha coletiva. Então, assim, ó, esse adolescente, ele tem que dar significado àquilo que ele aprendeu em casa, a arrumar a cama, a fazer o seu Nescau, a esquentar sua comida no micro-ondas, entendeu? A pegar um ônibus. Então, ele tem que melhorar. Outra coisa que mediar é muito importante, além de corrigir as funções cognitivas deficientes e dar significado às experiências, provocar transcendências, porque as transcendências são as abstrações. E as projeções, quer dizer, eu quero ir no supermercado, o que eu preciso? Dinheiro, eu preciso levar uma sacola, eu preciso fazer uma lista de compras, certo? Então, é fundamental para esse adolescente ser mediado, para ser um adulto, independente, autônomo. Agora, além disso que eu falei, também é importante que esse adolescente aprenda a regular o seu comportamento. Por que eu digo isso? Regular o comportamento diz respeito a identificar, muitas vezes, o que eu posso, o que eu não posso fazer, e quando eu posso e quando eu não posso. O respeitar o outro e desejar ser respeitado, né? Não ser impulsivo, pensar antes, planejar as minhas ações, antecipar erros, planejar os meus desejos. Então, regular o comportamento é fundamental. E aí, na mediação, a gente tem a mediação específica, o critério de mediação específico para isso, que é critério de mediação de regulação e controle do comportamento, ou autorregulação ou autocontrole do comportamento. E além disso, né, quando esse adolescente é mediado, você sabe, a mediação ela é intencional, planejada. Eu estou aqui na frente do adolescente. Eu não estou no nada, eu estou conversando com ele. E essa minha conversa, essa minha oralidade vai organizar o pensamento dele e aumentar o uso do vocabulário. Então, ele vai aprender a usar um vocabulário mais adequado para a sua idade, certo? E também
que daí talvez seja a cereja do bolo, né? A mediação, ela vai fazer com que esse adolescente aprenda a fazer metacognição. O que é metacognição? É pensar sobre o seu próprio pensamento. E isso é muito importante. Além disso, tudo que eu falei, você não pode pensar que um adolescente com deficiência intelectual, ele tem as 28 funções cognitivas deficientes. Não tem, são só algumas, certo? São só algumas. E as outras que estão boas? Como é que a gente faz? A gente amplia essas funções cognitivas deficientes. Então, vejam bem como é importante mediar um adolescente com deficiência intelectual. Ó, escreva aí. Vai corrigir as funções cognitivas, dar significado às experiências, fazer transcendência, regular o comportamento, aumentar o vocabulário, fazer metacognição e ampliar as funções cognitivas eficientes. Então, gente, vamos à luta, né? Que esse guri tem jeito. Vai ser mais autônomo, vai ser mais independente, certo? E aí, assim, eu poderia fazer várias perguntas aqui, mas eu vou dizer uma coisa. Por que investir nesses adolescentes? Afinal, eles não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever, não aprenderam cálculo. Gastar tempo com esses adolescentes, gente, não é gastar tempo, é investir. Investir na independência desse sujeito. Primeiro, porque um adulto com deficiência intelectual pode ser alfabetizado, se você utilizar o método fônico mediado, entendeu? Então, é possível. Fora isso, esse adolescente também pode aprender a interpretar, que é uma dificuldade grande que muitos têm, né? Interpretar textos mediados. Olha que maravilha. Também para conseguir um nível, né, que a gente chama assim, de alcançar um nível maior de independência. E outra coisa, né, gente? Realização enquanto pessoa, certo? Que antes de ter as funções cognitivas deficientes, ele é pessoa, ele é gente como a gente, um adulto que ama, chora, pode falar palavrões, entendeu? Pode namorar, amar, ser amado. Gente, olha, temos muitas coisas para fazer com os adolescentes com deficiência intelectual. Basta você aprender a fazer, a mediar, né? Então, existe uma estratégia e ela é possível, ela é viável, ela não é cara, porque você não precisa usar nenhum material extra, apenas aprender a mediar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de vocês.